Bom dia. Vamos dar início a mais uma manhã de estudo, de aprendizado, de paz, de amor. Hoje nós temos a presença do nosso amigo Alexandre Garcia, que vai nos falar sobre a importância da obediência às leis divinas. E antes de darmos início, então, vamos passar um vídeo do que aconteceu ontem, do encontro de ontem. É a 19ª edição do projeto Luz e Vida. Bom, pessoal, as oficinas anteriores do edição, a gente falou sobre tá? Sobre artigos, sobre florescer, né? Hoje, o próximo livro é olhar para dentro. Né? Porque então, nenhum é igual ao outro, né? Vários efeitos diferentes. Não adianta vocês terem algo consigo, cada um é o seu verdadeiro, cada um é o seu jeito, seu ator, seu método, tá? Então, pode se fazer, deixe de fazer. Então, aqui tá bom? Pode, mas pode assim. Não tem agora, ninguém é eu faço o luxo, então, eu não posso chamar por ele. Assim, eu não sei nada. Eu não sei. Agora eu não sei. Eles vão orientar provavelmente eles mudar como eu sei. Mas eu quero que você não faça nada. Nossa, eu não sabia que não sai da minha vida. Eu sou obrigada a fazer com vocês. Eu não vai ter a minha vida. Nossa, eu sei. Vendo? Isso não é feito, muito você. Agora você vem até o arco das duas e chega aqui. Eu chegar aqui, você desce do outro lado e faz um caminho novo. Muito bem, vamos aguardar o próximo encontro então. Bom, então agora eu convido a todos para a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, nessa manhã de domingo, reunimos com alegria e muita gratidão para mais um momento de estudo, reflexão e fortalecimento espiritual. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesta casa de oração, pelo amparo dos bons espíritos e por todas as bênçãos recebidas ao longo da semana que passou. Pedimos que possamos silenciar agora nossos pensamentos, abrir nossos corações e nos colocar receptivos aos ensinamentos que serão compartilhados nessa manhã. Que a palestra sobre o tema A Importância da Obediência às Leis Divinas, que será proferida por nosso querido irmão de caminhada Alexandre Garcia, encontre em nós mentes abertas, mentes atentas e corações dispostos a aprender, para que possamos sair daqui pessoas melhores, mais conscientes de nossos deveres e mais comprometidas com o bem. Abençoa os trabalhadores dessa casa, o nosso palestrante, enfim, todos os presentes e também aqueles que, por qualquer motivo, não puderam estar conosco neste dia. Que a paz, o amor e a luz de Cristo permaneçam entre nós durante todos os trabalhos dessa manhã. Que assim seja. Xande?
Bom dia a todos. Abastecer ali para molhar a palavra, né? Sempre muito grato à direção encarnada e desencarnada dessa casa, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu gosto de uma palavra, quando a minha filha perguntava, quando era menorzinha, perguntava assim, como é que foi lá, pai? Eu falava, foi gostoso. E significava dizer que eu achei que foi bom, né? O meu trabalho. Às vezes eu falava, não foi gostoso, não foi bom o meu trabalho. Mas estar aqui é muito gostoso. Então, eu sou muito grato à oportunidade de passar aqui os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita para a prática nossa nas situações da vida. Essa frase tão simples e tão significativa que está lá na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas casas onde eu vou mais vezes, as pessoas tampam os ouvidos no início, porque eu falo sempre isso. Mas uma das premissas, uma das bases da andragogia, que é o ensino dos adultos, é a repetição. Então, eu acho importante sempre repetir para a gente lembrar, e o assunto de hoje é bem bacana para falar sobre isso, para a gente lembrar que os ensinos que a gente recebe dessa doutrina tão maravilhosa, elas são para a prática no dia a dia. Tem uma folhinha aí intrigante na mão de vocês, que mais à frente eu vou, ou daqui a pouco eu vou explicar o que é, né? Tá faltando o número 3 aí, tá, gente? Faltou espaço e como eu não sou muito fã de número ímpar, então eu resolvi tirar o 3, para caber de 1 a 10, mas depois vocês vão entender o que. A importância da obediência às leis divinas. O que a gente entende por leis divinas? Vocês podem me dar um exemplo, gente? Eu trago as paçocas na próxima vez. Eu falei para o meu amigo que lá na Casa do Caminho eu levei paçoca para animar o pessoal, né? Quem colaborar, quem participar, leva uma paçoca, né? Eu pensei que ia sobrar, porque eu gosto muito, mas faltou, né? O que a gente entende, o que vem à cabeça quando a gente fala leis divinas? Me dá algumas opções aí. Leis divinas. Que tipo de... O que a gente pensa com leis divinas? Pode falar. Respeitar o próximo. Ótimo. Caridade. Bacana. Mais uma ou duas? Bom. Amor. Mais uma. Fraternidade. Excelente. Perfeito todas elas. Por que eu gosto de perguntar isso? Se tem uma... A palavra é forte, mas eu não achei outra ainda. Se tem uma angústia que eu tenho na doutrina, é que as pessoas possam estar fazendo como eu fiz no início. Esse início levou 10 anos, tá, gente? Os primeiros 10 anos eu entrava no centro espírita, e não vai aqui uma crítica, mas um compartilhar de um fato verídico meu. Eu entrava no centro espírita como eu entrava na igreja antigamente, porque como boa parte das pessoas eu vim do berço católico. E a gente ia na igreja todo domingo de manhã. E eu ia na igreja e gostava de tudo, mas quando eu saía da igreja, na minha cabeça tinha um botão assim, vida cotidiana. E eu deixar para trás, com o sentimento de que cumpri a minha missão, não. Cumpri o ritual, eu tinha que ir para a igreja, todo domingo eu ia. Fui para a igreja, né, a hóstia, ajoelha, levanta, reza e tal. Tudo bem. Saía da igreja, vida. No domingo seguinte, quando eu ia entrar na igreja, religião. Aí você muda até o semblante, né? O tom de voz fica diferente. A gente fica até um pouco diferente. Meu irmão, minha irmã. Sai da igreja, acabou meu irmão, minha irmã, vida. Ou seja, eu nunca fiz a ligação. Entrei no espiritismo assim. Ia no centro, aí gostava mais ainda. Mas quando eu saía, achava lindo, né? Eu li o Evangelho, achava a coisa mais linda do mundo. Nossa, que é lindo demais, né? Que bonito, como se eu visse, por exemplo, essa bela obra de arte. É lindo, né?
e observava e contemplava. Mas nunca parei para entender, até um dia que eu, lendo o Evangelho, resolvi folhear a contracapa, mas de simples curiosidade ou falta do que fazer, não sei. E aí vi essa frase. E parece até uma idiotice, né? Nossa, Alexandre, você não sabia que era o que você aprende é para aplicar nas situações da vida? Eu nunca tinha caído a minha ficha. Eu já tinha 10 anos de banco espírita. E eu tomei um susto assim, sabe? Falei, caramba, porque está escrito dessa forma, a praticar, algumas edições, aplicar nas situações da vida. E aí eu comecei, de fato, eu já estava dentro da doutrina, mas aí a doutrina começou a entrar dentro de mim. E a gente primeiro entra no Espiritismo, depois ele entra dentro de nós. E lá na frente ele começa a sair de nós através das nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, quando me deram esse tema, obediência às leis naturais, eu fiquei muito feliz, como fico nos outros. Porque qual é o título que está lá no Evangelho? Leis naturais, leis divinas. O título que está lá é Leis Divinas ou Naturais. Falei, esse é um gancho muito bom, né? Porque naturais, coisas da natureza, coisas cotidianas, né? Os exemplos que vocês deram são perfeitos e fazem parte das leis divinas. Mas as leis divinas, elas não ficam só dentro do templo religioso, né? Quando a gente sair daqui, a gente também está sob as leis divinas, no nosso dia a dia. Na troca, por exemplo, na junção do oxigênio com as duas moléculas do hidrogênio com duas moléculas de oxigênio, o H2O, não é o refrigerante não, gente, é água mesmo, né? H2O, sujeira botar esse nome naquele negócio, né, gente? Ali tem uma lei divina, tem uma lei de união dos elementos químicos. Por que eu gosto de pedir o exemplo quando tem esse tema? Porque quando a gente fala leis divinas, remete a gente às leis morais, reflete a gente às leis que a gente aprende na religião, né? Fraternidade, amor, é isso. Mas é muito além disso. Eu acho que esse título, Obediência às Leis Divinas ou Naturais, pode ajudar a gente a começar a juntar a religião, no caso a filosofia, a ciência espírita, com o nosso dia a dia. A gente começar a respirar isso diariamente. Então, por exemplo, eu brinco que quando Isaac Newton tomou com a maçã na cabeça embaixo da árvore, eu não sei onde bateu a maçã, mas diz que caiu uma maçã no colo dele, né? Ele jamais deve ter pensado que ali ele estava presenciando uma lei divina. Não é isso? A lei da gravidade. Nas leis divinas são as leis físicas e morais. Então, os elementos químicos, a união deles, a formação deles, acontece através de leis divinas. A lei da gravidade é uma lei divina. Vamos lembrar da primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, como está ali em cima. E foi bacana botar lá em cima, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Guarda todas as coisas, porque todas as coisas que você viver, participar, integrar, fizer, pensar, você está lidando com as leis divinas. E só para a gente contextualizar um pouco as leis divinas, por exemplo, no homem existem as leis humanas, né? Então tem um Código Penal, tem um Código Civil, tem o Código de Trânsito, né? Tem o Código Civil, que trata das relações humanas, organiza as leis humanas, contratos, né? Inclusive o contrato do casamento também é através do Código Civil, né? Então você vê que as leis são feitas para organizar, para que tudo corra de uma maneira harmoniosa, justa, correta. As leis do trânsito, o sinal, que aqui em Piracicaba o pessoal respeita mesmo, né? Eu tive que me... Não, bom, em comparação com o Rio,
Rio de Janeiro eu tive que me aprender de novo. Vermelho é para parar. O verde é para andar. E no Rio de Janeiro, eu acho que o pessoal é daltônico, né? O vermelho pode andar também. O vermelho é assim, passa mais devagar ou passa correndo muito. É uma roleta russa, né? Mas você vê, é para que tudo corra bem. Se todo mundo parar no vermelho, ninguém vai ter problema. Se todo mundo cumprir o contrato que fez com o outro, escrito ou apalavrado, ninguém vai ter problema. Se a gente não cometer nenhum crime, a gente nunca vai ter problema. Então olha que bacana, a gente vê no homem a mesma preocupação e necessidade de uma organização dessa coletividade. Com a única diferença, que a lei do homem pune. Então, a lei penal, ela diz sobre os crimes e a punição de cada crime. Nas leis divinas não tem uma punição. Nas leis divinas a coisa é muito mais natural. Existe uma consequência. Então é bacana quando a gente começa a entender, por exemplo, que todas... Lembra do que eu falei na resposta da primeira pergunta? Causa primária de todas as coisas. Então, todas as coisas que você fizer, pensar, maneira como se comportar, você pode estar atuando conforme as leis divinas ou transgredindo as leis divinas. É pesado isso? Não, se eu me cruzar a perna aqui, estou transgredindo a lei divina? Não, não é tanto assim. Mas se você esbarrar no outro de forma muito severa e não pedir nenhuma desculpa, já tem uma lei de sociedade aí que você está transgredindo, né? Porque as pessoas já vão te olhar de cara feia. Ih, tá vendo? Eu não gosto dele por causa disso. E começa uma coisa muito sutil ali, né? Por que a gente fala das leis divinas ou naturais? Para a gente começar a trazer para o nosso dia a dia. As leis divinas, e eu ia deixar para ler no final, mas a única questão que eu vou ler hoje do Livro dos Espíritos, e eu quero ler para tirar, para reproduzir na íntegra o que se deve entender por lei natural, lei divina ou natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. A única necessária à felicidade do homem. É bom a gente escutar isso porque Jesus no Evangelho de Mateus dizia lá atrás, nos 7 sinais do final dos tempos, né, que é o final de um ciclo, não o final do mundo, ele dizia, um dos sinais era os falsos profetas, né, falsos cristos e falsos profetas. E tem muito, entre aspas, falsos profetas hoje, dizendo qual é a maneira de ser feliz, né? Tem muita gente dizendo, seja feliz, faça assim, faça assado. Eu não sei se lá fora ainda existe, eu acho que sim. Parece brincadeira, mas esse era o nome da igreja. É a religião do espaguete voador. Eu depois até vou procurar na internet se ainda existe. Eu acho que sim. Então criaram há muitos anos atrás essa igreja e que tinha uma quantidade enorme de seguidores. Tem várias tribos e sem nenhuma distinção, sem nenhum tipo de preconceito, mas tem muitos falsos profetas orientando qual é o melhor caminho, né? Uns falam que é o material, outros falam que é da aparência física. Faça isso e seja feliz dessa maneira. Importante a gente não se iludir com falsos cristos e falsos profetas. Por isso, o senso crítico, a fé raciocinada que o Espiritismo prega é tão importante, né? Senso crítico. A natural é a lei de Deus, a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. É o que a gente falou agora das leis do homem, né? Atravessou o sinal vermelho, quase não tem radar na cidade, passa 3 semanas, está na caixinha do correio presente, né? A multa. Deixou de pagar uma conta, passou um tempo, vem a consequência. A lei, eu falei essa palavra, acho que foi a primeira vez que eu falei, foi aqui na última vez que eu vi, que as leis divinas, elas são
A lei de causa e efeito é uma lei tão simples e tão fria, né? Fez, você planta laranja, colhe laranja. Planta melancia, colhe melancia. Então imagina a gente analisando, né, por que é importante obedecer às leis de Deus. Tão bom antes dos 40, né, gente? A gente não sai de óculos, né? Não fica, pega, põe, pendura, despendura, né? Meu Deus do céu. Não sei se acontece com alguém aqui, 40 anos e um dia você já não enxerga mais. Gente, com 40 anos e 2 dias você está no oftalmologista para fazer um óculos. É a lei natural, né, do corpo. Porque o corpo, lei de destruição, o corpo vai envelhecendo, né? Ainda bem que é só o corpo, não é a gente, né? É estranho falar isso? Falava lá na Casa do Caminho uma vez, eu não lembro qual foi o palestrante, o sentimento de imortalidade, de eternidade. E eu vi o quanto é importante a gente treinar mais isso, sabe? Eu não sou isso aqui. Isso aqui um dia vai ficar. Meu cachorrinho, meu amigo, meu irmão, meu parente, ali. Isso me ajudou muito quando minha mãe desencarnou. Ah, ela não está ali. Que alívio. Lei natural, né? É uma das leis naturais. Então, vamos pensar um pouco por que é importante obedecer às leis naturais. A lei com a gente mesmo, porque as leis naturais falam das nossas obrigações, a obediência às leis com Deus, com a gente mesmo e com o próximo. Como eu não trouxe paçoca, eu não vou pedir muitos exemplos, né? Mas se alguém quiser dar um exemplo de desobediência da lei natural com Deus, dá o mais fácil, com a gente. Quando a gente diz, que tipo de desobediência eu posso... Que tipo de lei natural, o que eu posso estar fazendo comigo mesmo que desobedece uma lei natural? Quando eu como o que eu não posso comer, quando eu como menos ou mais do que eu preciso, eu estou desobedecendo uma lei natural, né? Porque o corpo tem uma fisiologia, ele tem uma necessidade natural. Então, se eu transgrido essa lei, é como quando eu avanço o sinal. E passou o sinal vermelho, multa. Se alimentou errado, de menos, de mais, ou com aquilo que a gente não pode comer, que a gente já sabe. O que acontece? Problemas físicos, né? E a gente lembra daquele parente que não pode ver carne de porco, porque o médico já falou que faz mal, ele sai no mercado com você e fala, vamos levar uma carne de porco para o churrasco amanhã? Fala, meu Deus do céu. E o pior não é ver ele comprar, fazer e comer, que depois quando ele passa mal, você é que acode ele, né? Isso é terrível, né? Transgredir uma lei natural. Será que alguém que passou mal porque comeu o que não podia, caiu a ficha? Nossa, eu estou transgredindo uma lei divina. É nesse sentido que eu quero descolar um pouco a lei natural divina da religião, com todo respeito à religião. Mas essa visão, respeitosamente dizendo, igrejista que eu tinha, de separar o que é a vida e o que são os ensinamentos de Jesus, de Deus. Quando a gente sai daqui, como eu falei, a gente está sob as mesmas leis do que aqui dentro. E por que é importante isso? Porque senão a minha voz aqui dentro é diferente, o meu jeito de falar, a minha postura, e lá dentro é outra, e lá fora é outra. A minha paciência aqui dentro é diferente da paciência lá fora. E o campo de prova é lá fora, né? Eu brinco lá na Casa do Caminho, quando a gente desencarnar e estiver lá no umbral, né? De passagem, né? Só para ver como é que é. Vai ser bem... Deixa eu ver como é que é. Você quer ir lá mesmo, né? Você não precisa. Não, eu quero ir, né? O interessante vai ser encontrar os colegas do centro. Ih, o fulano está ali. Não deixa ele me ver, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas se ele está ali também, então... A não ser se ele estiver todo de branco, né? Segundo a gente acha, né? Nossa, ele está todo de branco, ele deve... Ele pintou correndo quando viu você, plasmou, né? Não, eu sou missionário aqui. Você, desculpa, você está nessa situação, que pena, né? E o pé dele todo sujo de lama. Mas é bacana a gente pensar de maneira muito, muito responsável, sabe? No que a gente está fazendo com a gente.
Nos meios religiosos, tem uma questão que aparece muito em consultório, que é o devotamento excessivo ao próximo. Mas Jesus falou para a gente amar o próximo. Mas esqueceu o resto da frase, como a nós mesmos. Lá no centro onde eu nasci espírita, no Rio de Janeiro, funciona até hoje, há 72 anos, um lar de vovós, dentro da casa espírita. E uma vovozinha, uma vez caiu, teve uma luxação, né? Não se quebrou, ela estava ali, caiu, estava bem no chão, pedindo a alguém que ajudasse a levantar. Aí veio uma outra de bengala, com problema na perna, tentando ajudar ela. E aí ela soltou a bengala, porque ela tinha que segurar no corrimão, uma coisa fixa, e pegou a vovozinha. Quando foi puxar a vovozinha, ela caiu em cima da vovozinha, e a que já estava no chão bem, quebrou o fêmur. Ela caiu em cima da perna. Ninguém falou para a vovozinha da bengala, mas a segunda, que estava no chão, desencarnou 6 meses depois, internada. Ela tinha muita idade, né? É um exemplo bobo, mas que fala muito de que se a gente não está bem com a gente, que ajuda eu posso estar dando para o outro. Então o maior desafio nosso na vida é buscar o equilíbrio de todas as coisas. Do que comer, do que não comer. Da ajuda que eu vou dar. Né? Por isso que no Livro dos Espíritos fala até o limite das nossas forças. Né? Até o bom senso, a coerência. Né? Então, a lei de conservação é uma que a gente aplica fácil em nós mesmos. Na lei de Deus, nas minhas obedecer às leis para com Deus, como é que a gente pode enxergar isso no dia a dia? Na lei de adoração fala, e é importante isso, né? O Jesus é o modelo e guia que Deus nos envia para a nossa evolução. Então, o que é um guia? Você está no meio de um lugar, quer passear numa floresta ou um lugar que seja, num lugar turístico, você contrata um guia, porque você não sabe o caminho. A minha esposa gosta muito de cozinhar. Volta e meia ela está lá no YouTube vendo receita. O que ela faz? Ela copia, ela se inspira. Copiar no bom sentido, né? Você vê quem é o modelo, quem é referência nisso que eu gosto. Não é assim que a gente faz? Faz na profissão, faz na culinária. Quem é o modelo aqui? Eu vou fazer igual a ele. Depois que eu aprender, eu vou fazer do meu jeito, mas baseado em quem já sabe. E Jesus foi respeitosamente dizendo, terrível com a gente, né? Porque ele viveu o que ele disse. Porque senão você podia falar, falar é fácil, né? Fazer é difícil. Não deixou brecha, né? Não tem para onde fugir, gente. Mas ele, sim, ele fez. Falar, amigo, você viu como é que ele morreu? Então, não precisa nem falar mais nada. Jesus é nosso modelo e guia. E Jesus, em momento nenhum, pede para nós a perfeição para ontem. Gente, até final de agosto, no máximo, perfeito. Não tem isso, né? Ainda bem. Mas ele espera de nós coerência. Então é importante que a gente faça aquilo que Santo Agostinho diz no Livro dos Espíritos, né? E isso é fundamental, gente. Autoobservação. Autoobservação. Como Santo Agostinho fala, no final do dia, eu me olhar, eu parar. Olha, não leva 5 minutos, gente. Eu sei que aqui o pessoal não fica assim, né? 1h30 antes de dormir, né? Eu sei que não. Então tem tempo para aproveitar e ficar 5 minutos assim na cabeça. Passando assim. O que eu fiz hoje? Vai passando. De manhã acordei, depois... Falei esquisito, né? Coitado. Acordei de mau humor, não sei porquê. E pagou o pato quem sabia menos ainda. Por que estava... Não sei. Tudo bem. Vou pedir desculpa? Não, estou sem graça de pedir desculpa. Acontece bastante isso, né? Não aqui que já somos mais evoluídos, né? A gente não pede desculpa, mas fala assim, quer um cafezinho eu faço para você? Você gosta com açúcar, né? Tá pedindo desculpa, tá bom. Só um parênteses aqui. O pedir desculpa é importante, não para a gente se humilhar na frente do outro, para o outro pensar, viu? Eu estou certo. Não. É para o outro que sofreu aquilo que você fez,
saber que você sabe que fez errado. É isso. Porque às vezes nos relacionamentos, não só de casais afetuosos, mas de amigos, familiares, é importante às vezes a gente saber, fulano está enxergando isso. Ele continua fazendo, mas ele já está enxergando. Isso já dá um alívio, né? Então olha como se a gente se olha, se observa e reflete sobre o dia. É tão simples que a gente não leva a fé que isso funciona. É como a meditação. Você para de noite, se observa. Aí você percebe alguma coisa que não deu certo. E aí você vai perceber o que foi. Ah, Alexandre, isso é difícil, né? Então observa nas tuas dores. Cada lei que a gente transgride é um sofrimento que a gente tem. Cada vez que a gente deixa de cumprir uma dessas leis, cada vez que a gente... Cada imperfeição nossa proporciona para nós um sofrimento. E o que a gente pode chamar de imperfeição? Como é que eu percebo a minha imperfeição? É mais difícil, né? Porque, em geral, as pessoas justificam as suas imperfeições, né? Como eu já falei, não estou me dirigindo a nós aqui, né? A gente nem é nossos familiares, são mais perfeitos ainda que a gente, né? Mas como é que a gente olha para as nossas imperfeições? Eu acho sempre um pouco mais difícil. Tem um jeito mais fácil de perceber as suas imperfeições. É olhar para as nossas dores. Então eu começo a ver que volta e meia eu estou com uma dor no estômago. Estou com azia. Tem uma leitura física e tem uma leitura emocional, né? Poxa, eu estou comendo aquele negócio que me faz mal, né? Então, a partir de um incômodo, de um sofrimento seu, você consegue perceber o que você está fazendo de errado. Ou o que está acontecendo à sua volta. Nossa, sempre que eu como aquele quindim gostoso lá da Leroy Merlin, é bom aquele quindim, né? Eu fui lá em Campinas. Eu sinto azia, aí não vou mais comer aquilo ali. Nossa, sempre que eu estou naquela situação com certa pessoa e ela fala aquilo ali, me dá azia, me dói o estômago. Você vai percebendo no teu dia a dia o que pode estar te fazendo mal. Se você percebe no teu dia a dia um relacionamento que está ruim, está dando muito problema. Nossa, fulano faz assim, faz assado. Eu costumo chamar de ferramenta do nosso progresso, né? Porque tem pessoas que vieram para nos ajudar a treinar a paciência, né? Irrita a gente. Nossa, pessoa, nossa, fulano, meu Deus, fulano está vindo aí. Então, quando fulano entrar na sua casa, fala assim, ferramenta do meu progresso, que bom que você veio, né? E ele vai ficar todo feliz, né? Nossa, eu sou a ferramenta do seu progresso. Não explica, senão acaba a amizade, né? Então você começa a perceber nos seus sofrimentos o que está causando o sofrimento. Parece simples isso, gente. Mas é natural a gente passar décadas com problemas antigos. Eu penso assim, o problema não tem cérebro, eu tenho. É uma vergonha para mim sofrer de um problema antigo toda hora. E tem uma outra coisa, quando a gente não aprende na escola, o que acontece no ano seguinte? Repete, né? Quando tem um problema que se repete na sua vida, está faltando a gente fazer algum aprendizado. Não é a ferramenta do nosso progresso, não. E como eu brinco, quando chegar lá no São Pedro, é brincadeira, tá, gente? Não vai dizer que lá no Grupo Espírita Manuel Viana disseram que tem São Pedro e tem maquininha para botar o dedo. É brincadeira. Mas pensa que lá no final, quando você botar o dedo lá para saber quem você é e sair sua capivara, é individual. Então, se a ferramenta do seu progresso não se emenda, se emende você. E se aparecem muitas na sua vida, é porque a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Que a gente tem que desenvolver alguma coisa com isso. Então, a gente está falando das leis de Deus. Tem uma transgressão à lei de Deus que a gente não se toca, né? Não é a crise de ansiedade a transgressão a uma lei divina, mas a minha fé, que ainda não é suficiente, e por não acreditar, não ter a confiança devida, eu acabo passando do limite do medo, da ansiedade, da angústia. Ter ansiedade é natural do homem, no estágio que nós estamos.
Então tem uma situação que gera ansiedade, a minha ansiedade está aqui. Uma vez me ligaram, um paciente, para falar, nossa, eu estou desesperado, eu estou com muito medo. E a pessoa, a preocupação dela é se ela estava com algum problema. Quando ela me contou qual era a situação, eu falei, nossa, eu estou com medo igual você, não estou nem aí. Não estou no seu lugar aí, né? Quer dizer, existem situações que dão para a gente uma reação proporcional. Medo, tristeza, alegria, raiva. Mas quando a tua reação está aqui, ou aqui, e precisa de autoobservação. Nossa, eu estou muito ansioso por causa disso. Percebe que a gente, por não observar, por exemplo, a lei de adoração, um daqueles galinhos ali, está ali, lei de adoração, a gente acaba não louvando a Deus. A gente acaba, o que é louvar a Deus, gente? Reconhecer a grandeza de Deus, do Criador. Diz o Haroldo Dutra Dias, o objetivo da prece: louvar, pedir e agradecer. A do meio a gente faz pra caramba, né? Pedir é um petitório só, né? Lá no Rio de Janeiro tinha uma moça que abria a palestra, ela falava assim, como eternos pedintes que nós somos, falei honestidade, né? Quem fala a verdade não merece castigo, né? Mas louvar é difícil, né? Ô Senhor, obrigado por tudo isso que eu tenho, a gratidão, o reconhecimento da grandeza de Deus. Percebe que a gente, em geral, nós precisamos trazer mais a filosofia espírita, os ensinos de Jesus, para o dia a dia. E eles vão servir a nós exatamente nos sofrimentos. O sofrimento numa relação, seja de amizade, de trabalho, na coletividade com as pessoas. Como é que eu estou tratando as pessoas? Ah, eu não consigo lidar com aquela pessoa. Eu estou tendo paciência? Eu estou usando a principal lei de todas, ou aqui resume todas elas, a lei de justiça, amor e caridade? O que é a caridade? É o cobertor no frio, a cesta básica? Isso é maravilhoso, precisa, né? Mas é aquela parte que fala de ser indulgente com o próximo, de ser benevolente, ou seja, de me colocar no lugar dele, né? De tentar me colocar no lugar dele para saber como ele vê a coisa, não para concordar com ele. Porque entendendo que ele vê de uma outra maneira, eu falei para os nossos amigos aqui que no início, quando eu cheguei hoje, eu tenho uma mala de objetos, né? E eu tenho uma caixinha assim com óculos colorido. Eu não tenho um óculos todo amarelo, lente amarela, outro todo azul, outro rosa. E no curso de férias a gente usou os óculos, né? Eu pegava uma folha de papel branco, perguntava para um, que cor que você está vendo aqui? Ah, é rosa. Aí você, está vendo que cor? Ah, é amarelo. Ué, mas ele falou que é rosa, você falou que é amarelo. E você aqui? Ah, é azul. Exatamente isso, sabe? Cada um vê de uma cor. Eu falei, o amarelo, fala pro rosa que isso aí não é rosa, é amarelo. Não, é amarelo, eu estou vendo que é. É a individualidade de cada um. A indulgência, a benevolência, fala de você entender que cor que essa pessoa está vendo, que eu estou dizendo. A gente sempre sabe o que disse, né? Mas nunca sabe o que o outro entendeu. Ele vai ver a partir das crenças, das vivências da vida dele, as crenças que a gente construiu, muitas inconscientes, as vivências e referências que nós tivemos vão se transformar nas lentes dos nossos olhos. Então, quem porventura foi traído de maneira no negócio, nos relacionamentos, 1, 2, 3 vezes, porque não aprendeu algo sobre ele mesmo, no próximo relacionamento, no próximo negócio, vai entrar tranquilo? Não vai, né? Vai entrar com os 2 pés atrás, não sei nem como é que funciona isso, né? Então observa como nas relações humanas, e essas são as principais, esse é o nosso campo de trabalho, é importante eu perceber qual está sendo a minha postura. Alguém que não me quer bem, alguém que faz fofoca, alguém que fala injustiças, como é que eu estou reagindo a essa pessoa, né? E não precisa chegar nem no nível da vingança, né? O que eu penso sobre ela? Porque os nossos pensamentos também contam, né? Pensamento é energia, né? Na parte lá do livro da Gênesis, se eu não me engano, que fala dos fluidos, né? São os nossos pensamentos transitando, tendo efeito. O que eu estou pensando a respeito de fulano e beltrano? Eu passei uns 10 anos tentando rezar por uma pessoa.
que era uma ferramenta do meu progresso, né? Eu acho que nessa vida é a maior. E eu falava assim, se tiver um tempinho, o senhor dá uma olhada lá para aquele pessoal, assim, mas não perca muito tempo, não vale a pena, né? Era assim a minha prece. E um dia eu vi a perversidade dessa pessoa de forma tão gritante, uma coisa absurda que eu nunca imaginei. Acho que nem em novela paraguaia não tem isso, poxa. Que na hora eu fiquei pensando, nossa, essa pessoa ainda está nessa até hoje. Daqui a pouco está chegando o final da vida, entrou e saiu do mesmo jeito. E era um dos dias mais tristes da minha vida. Eu achei engraçado, em meio a toda aquela tristeza, que eu falava com Deus assim, Senhor, hoje é a primeira vez que eu vou rezar de verdade por essa pessoa. Compaixão, né? Então, percebe que a gente às vezes reage ao mal de maneira ruim. E isso não produz nada de bom. É lógico, né? Nas relações humanas, que são nosso principal campo de prova, é onde a gente precisa exercitar as leis divinas. Perdão, paciência, resignação. A obediência, diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o consentimento da razão. Eu entendo por que eu tenho que seguir as leis. Isso é obediência. Eu entendo racionalmente. Se eu passar no sinal vermelho, vou tomar uma multa. Se eu falar de forma grosseira, irritada com essa pessoa, eu vou ofender ela, eu vou magoar ela. Se eu faço isso de forma cotidiana, daqui a pouco eu vou perder a relação com essa pessoa. Tem um verso que eu gosto muito que diz: a calma serve a branda, a vida a voz o caminho. Quem pede como quem manda, costuma ficar sozinho. Desobedeceu uma lei divina. O que acontece com o egoísta, com a pessoa narcisista, de uma vaidade extrema, de só eu estou certo, a verdade única é minha. Eu sou, uma vez uma pessoa me perguntou, eu sou teimoso? Não, você não é teimoso. Ah, viu? Não, você não é teimoso porque não existe outra opção que não seja a sua. Então, como você simplesmente não pensa em outro, você não chega ao ponto de ser teimoso. O que pode acontecer com uma pessoa dessa? Vai terminar sozinha. E se ela não cair a ficha de que a responsabilidade também foi dela, ela vai terceirizar essa responsabilidade. Estou assim porque fulano fez assim, porque fulano não faz assado. Quando eu chegar lá na maquininha do Pedrão, intimidade, né? Com todo o respeito, Pedrão. Eu vou falar assim, mas Pedrão, aconteceu isso porque o fulano, aí ele vai falar assim, fulano está ali atrás na fila, ó. Daqui a pouco chega a hora dele, não preocupa. Quero saber de você. Qual foi a sua parte naquilo ali? Percebe, gente? O cumprimento das leis divinas não é individualismo, não. É a gente se construir. Mas a gente só vai ter oportunidade de exercitar as leis divinas quando viver as experiências, né? Eu vou exercitar o que eu sei se eu não tiver experiência para viver. Por que tem prova na escola? Porque senão ninguém vai saber o que aprendeu de verdade. Nem o professor, nem o aluno, nem ninguém. Ah, eu sei. Ah, bom. Quantas vezes a gente sabe, quando vai para a prova, esquece tudo, né? A gente precisa internalizar. A gente precisa viver aquilo. Não é o que muitos adultos responsáveis falam para os filhos? Tá bom, meu filho, você não quer me escutar, né? Quando você passar por isso, você vai me entender. Eu, como tenho família grande, e pela minha profissão, me diverti muito, entre aspas, tá? Foi bem interessante ver pessoas chegando aos 50, um pouco mais, e falando assim, nossa, agora eu entendo o que minha mãe falava. Com uma dorzinha lá dentro, né? Um pouco de remorso, que é um remédio amargo, mas muito bom. Todo sofrimento é decorrente de uma imperfeição nossa. Eu acabei ficando sem nenhum, que bom. Nesse papelzinho, me presta aqui, por favor. Tem uma parte muito importante, lá embaixo, em cima do coraçãozinho,
Está escrito assim: este exercício não é para gerar culpa, é para gerar consciência. Use-o com honestidade, compaixão e o desejo sincero de se tornar cada dia melhor. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, não é isso? Então, se alguém vier brigar comigo porque eu não perdoei, porque eu ainda não aceito, porque eu falei assim assado, eu vou amorosamente mostrar o meu crachá. Fulano, eu sou estagiário ainda. A gente é estagiário, né? Não é por isso que eu vou usar disso como prerrogativa, né? Ah, eu sou estagiário. Não. Mas eu preciso comigo não ser tão rígido. Eu preciso comigo mesmo desenvolver amorosidade com consciência. Para que eu possa ver com humildade, e qual o significado da palavra se humildar? Reconhecer aquilo que é. Eu preciso com muita humildade reconhecer aquilo que é. Quais são os meus pontos fracos ou pontos a melhorar para poder trabalhar ele. Quando eu transgrido uma lei comigo, não me tratar bem na comida, quando eu me exijo demais do que eu posso dar, querer melhorar, querer buscar a perfeição, é o trabalho nosso. Mas se exigir a perfeição hoje, é uma das formas de não conseguir melhorar. Porque eu fico preso na não aceitação. Não aceitar uma situação que me aconteceu na vida e que não depende de mim, é uma forma de ficar preso. Eu podia ter trazido a corrente que eu tenho lá, que eu falei que tem uma mala de objeto. Quando alguém fala, não aceito isso, já me dá um frio na espinha. Nossa, está preso na vida. Eu não perdoo. Eu tenho uma corrente de verdade pesada para chuchu, porque ela é grande e pesada, daquela bem forte. Quando eu não aceito, o que eu estou fazendo? Estou transgredindo uma lei divina. Pois se Deus é causa primária de todas as coisas, se eu acredito em Deus, acredito que Ele é bom e justo, eu posso até não entender o que eu estou passando. Mas, quando a gente não entender, a gente abaixa a cabeça e fala assim, é isso que tem para o almoço, Senhor? Vamos lá. Me dê força para passar por isso. Entendimento para ver o que eu posso aprender. A pergunta não é nunca por que eu estou passando por isso, é para que eu estou passando por isso. Então, sempre que eu transgredir uma das leis divinas, eu vou sofrer a consequência disso. E sempre que eu conseguir me melhorar, desenvolver uma qualidade, eu vou ter uma alegria e vão se atenuar as minhas dores. Percebe? Tem o lado bom da coisa, né? Ou senão... E o que a gente faz então, gente? Essa vale é uma paçoca, hein, gente? Eu deixo um vale paçoca. O que a gente faz então, diante disso tudo que se falou até aqui? Praticar, né? Por isso que está escrito lá na questão 132. O objetivo da nossa reencarnação é evoluir, moralmente, intelectualmente, através das vicissitudes, através das provas e expiações. O que são as vicissitudes, as provas e as expiações? A oportunidade de praticar. Percebe essa engrenagem? E a gente muitas vezes eu acho engraçado até quando eu falo isso, e quando alguém fala isso, nossa, mais um problema. Eu falei, gente, mas não estamos aqui a passeio. Você achou o quê? Que ia resolver aquele problema e ia entrar no parque da Disney e ficar lá o resto da vida. Não estamos dizendo que a vida é só problema. Eu tenho certeza que todo mundo aqui também tem alegrias. Mas entender qual é o nosso status hoje, espíritos ainda imperfeitos no mundo de prova e expiação, passando por dificuldades, desafios, para crescer. E para crescer eu preciso desenvolver. Aprender sobre as leis divinas. É mais difícil aprender sobre as leis divinas? Eu quero dizer o seguinte, esse papelzinho que eu trouxe, vou explicar para vocês, que aí alguém fala assim, com crachazinho de estagiário, mas eu não sei as leis divinas. Pô, são 10 leis, né? Caramba, até ler isso tudo, né? No Evangelho fala do espírita que gosta dos fenômenos, né? Mas
não liga muito para a moral, os fenômenos. Psicografia, onde é que tem? Onde é que tem? Dá para assistir uma reunião de desobsessão? Tem um espírita que sabe, tem interesse pelas duas, mas acha meio chato. Ai, nossa, ler o livro, fazer curso do livro dos espíritos. Não. Quantas perguntas? 1.000. Ah, não, muita pergunta. Se fosse uns 10, 20, eu ia. E tem aquele que sabe. Sabe a doutrina. Se você falar, aquele programa do Silvio Santos que te dava uma primeira nota musical, a pessoa tinha que falar qual era a música, lembra? Dava um dó, a pessoa falava qual era a música. Tem espírito assim, né? Que bom. Você fala uma palavra e fala questão 635, segundo parágrafo. Nossa senhora, você sabe muito, né? Mas não aplica. Ele ajuda os outros. Ajuda já andou um pouco. Mas não aplica. Então eu fiz bolei aqui uma roda da vida. Tem a roda da vida oficial e eu fiz uma que é a roda do comprometimento da transformação moral. Porque o que está aqui, não dá para a gente falar, não li, não aprendi, não conheço. Porque aqui a gente vai olhar para dentro de nós. Os itens que estão aí, alguns escritos de uma outra maneira, são os itens que caracterizam o homem de bem, que está lá no Evangelho. Então, comprometimento com a transformação moral. A transformação moral começa... Atenção às palavras, tá, gente? A gente quando lê, principalmente estudando na doutrina, tem que ler umas 2 vezes, ou ler bem devagar para perceber cada palavra, o significado dela. Não pode passar correndo na frase. Começa no esforço. Essa palavra esforço está lá na definição do verdadeiro espírita, né? Que se esforça para domar as suas más paixões. No esforço sincero de melhorar a cada dia. Então aqui, do centro do coraçãozinho para as extremidades, você está vendo lá, de 1 a 10. O 3 ele foi subtraído, né? Foi um OVNI que levou ele. Foi abduzido. E você vai ver lá, nossa, eu estou... promover o bem de todos sem distinção. Nossa, isso aqui, caramba, acho que eu estou pouco. Então 4. Ou então não, estou fazendo muita coisa, 10, né? E você vai olhar cada item desse. Esse aqui, o primeiro, eu sei que vai ser 10, todo mundo. Aceitação diante dos problemas e desafios. A gente já está bem resolvido, evoluído. Nossa, aqui eu estou mandando muito bem. Coloque, isso aqui não é para dividir com ninguém, tá, gente? É individual. Para quê? Para você ter bastante liberdade de colocar aquilo que é. E você vai, em cada um desses itens, mensurar de 0 a 10. 10 é o máximo. 0 é o mínimo, né? Como é que você está? Isso aqui é uma análise do status atual nosso, enquanto postulantes à transformação moral. Entende? Alguma pergunta sobre essa roda da vida aqui? Alguma dúvida? Tem alguma explicação Se ficar muito pequeno? O ideal não, mas é bacana essa pergunta, porque o ideal da roda da vida são 2, o objetivo. O primeiro é ver a harmonia que tem entre as áreas. Por exemplo, na roda da vida original, de onde eu tirei essa ideia, tem lá a área do trabalho, profissão, relacionamento, esporte, saúde, espiritualidade, tem várias áreas. E não adianta você estar 10 numa área e 3 na outra. A tua vida, se ela é uma roda, quanto mais harmônico tiver, melhor está rodando a sua vida. Não importa se está no 2. E o outro objetivo é você mensurar onde é que você está. Nossa, eu estou no 2 ainda, na minha vida. Vou melhorar. Então, aqui o critério é você ver onde é que você se percebe mais, precisando de mais cuidado, né? Mais empenho. E começar a trabalhar. Eu sempre sugiro que você escolha uma área só. Não que a gente vai ter muitas, né? No 0, no 2, não é isso, né? Mas escolhe uma. Qual o critério para escolher? A que te faz sofrer mais. Se essa for muito difícil, faz que nem na prova. Você começa pela mais fácil. Pega uma que é mais fácil e começa. Eu vou passar essa semana olhando
a coerência minha entre o que eu conheço na espiritualidade, do espiritismo, e o que eu estou praticando. Essa 11 é muito boa, gente. A 12, qual é o esforço que eu estou fazendo? Porque precisa de esforço. Quando alguém fala para mim, é difícil. E aí eu falo a definição da palavra difícil. Qual é a definição no dicionário? Que precisa esforço para fazer. Por isso eu falei que Jesus não cobra de nós a perfeição hoje, mas cobra a coerência. Que pelo menos eu comece então a errar sabendo que eu estou errando de forma muito lúcida e consciente. Sem botar pano quente, sem justificativo. Porque essa consciência, nossa, fiz errado de novo. Caramba, nossa, perdi a paciência de novo. E isso me ajuda, em algum momento, a ir melhorando. E não usa a palavra mudar. Porque mudar para mim é assim, eu estou aqui e quero chegar aqui. Só que a minha perna é desse tamanho. Dá para dar um pulo desse tamanho? Então você fala melhorar. Eu vou melhorar a minha paciência com fulano. Eu vou pelo menos dar um bom dia um pouco mais suave, né? E quando ele me fizer alguma coisa que eu já vou falar, eu vou pedir licença e vou lá beber 2 copos d'água devagar. Então a ideia nossa aqui hoje, gente, é que a gente possa, e por isso esse modesto exercício, para que a gente possa de fato, o principal objetivo hoje, a gente possa de fato internalizar que o que a gente aprende com Jesus, nosso modelo e guia, que o que a doutrina espírita vem nos trazer de esclarecimento, é para melhorar a nossa qualidade de vida. E que se não tiver esforço, como muito bem está colocado ali, se não tiver esforço, se não tiver comprometimento, se eu não usar o meu livre-arbítrio de maneira mais consciente, mais lúcida, eu não vou evoluir. Ah, mas para que eu tenho que evoluir? Você só tem que evoluir para viver melhor. A minha filha, na época da rebeldia, né, naquela idade da rebeldia, mas por que eu tenho que evoluir? Bom, 2 coisas. Não tem escolha. É uma lei, uma das leis divinas, a lei do progresso. E a outra é para o teu bem. Cada imperfeição minha me gera um sofrimento, mas cada uma que eu supero me traz uma alegria, qualidade de vida, atenua minhas dores. Imagina você começar a olhar para aquela ferramenta do seu progresso e pensar, poxa, fulano, não é justificar, mas fulano teve uma vida assim, fulano pensa assado, a maturidade dele é essa, o entendimento de espiritualidade é aquele, caramba, eu preciso relevar algumas coisas. Imagina quando a gente começa a trocar nos relacionamentos a grosseria pela gentileza, a palavra ácida por uma conversa adulta, madura, reconhecendo tudo de bom daquilo ali, mas pontuando aquilo que pode melhorar, né? Imagina eu começar a sair no dia a dia pensando que Deus está comigo, vendo tudo que eu estou fazendo, mas não é daquela maneira, e fez errado. Não, o que eu estou fazendo de errado, né? Então a ideia é que a gente use do veneno para fazer um antídoto. Qual é o veneno? A dor, o sofrimento. De forma muito simplista, se fosse resumir esse trabalho de hoje, a partir da observação dos meus sofrimentos, começar a me responsabilizar por eles. E ver qual lei que eu estou desobedecendo. O que dentro aqui, por exemplo, da roda da transformação moral, que são as atitudes de um homem de bem, o que eu estou deixando para trás aqui? E isso está me fazendo sofrer. E com muita amorosidade com a gente, o nosso processo evolutivo, com muita paciência com a gente empreender essa caminhada. Porque por mínimo que seja meu movimento, se for na direção correta, já me traz satisfação. Nossa, eu consegui hoje não responder aquela grosseria, que na minha, fiz o café sem açúcar, fiz, mas sei que ele gosta com açúcar, mas pelo menos já não responde. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos e que Deus continue nos abençoando. Assim seja. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado. Muito boas essas reflexões de hoje, né? E achei pertinente a sua pergunta. Porque... E, sabe,
possa ter um equilíbrio, né? Eu acho que, sem prolongar muito, mas eu acho importante a gente fazer uma reflexão aqui, se me permite, tá, Alexandre? Por favor, me ajuda aí. Hoje nós vivemos numa sociedade que, se você parar para pensar, ela cobra muitas coisas da gente. Vou dar alguns exemplos aqui, vivência minha. Se você vai para a academia, você vai ver os bombados, e aí você quer, se você não tomar cuidado, você quer ser igual, mas você vai ficar lá embaixo, porque eu não consigo. Mas você tem que ver o que é bom para você. É isso que me chamou muita atenção na nossa reflexão hoje, Alexandre. Por exemplo, como que você vai falar para alguém que adora carne, aproveitando lá do porco, que ele seja vegetariano? Ele não criou, ele não cresceu ali. Precisa ser devagar para alguma mudança. Você não consegue mudar de uma hora para outra. Se você se comparar àquela pessoa que sempre estuda, está sempre ali, você não teve oportunidade, você vai se sentir o quê? Inferiorizado. E tem tantos outros exemplos aqui que a gente podia pensar. Então a gente não pode viver nessa sociedade aproveitando a Copa, né? Olha aquele jogador, olha o que ele conseguiu. Não, mas é ele. Ele tem que passar por isso, nós não. O nosso objetivo é outro. Então nós temos que aceitar como nós somos, cheios de imperfeições, sim, com isso aqui, agora para a gente analisar cada um deles, mas aceitar que nós somos assim, que a gente pode sim melhorar, mas a nossa referência é uma só, Jesus, só. Não é a sociedade. Não queira se comparar com ninguém, que você vai sofrer, você não vai conseguir. Alguns você vai, né, aproveitando, né, Alexandre? Mas eu sou mais que aquele. Mas sim, cuidado, né? Aí a gente, orgulho, egoísmo, a gente cai nessa tentação. Então que a gente reflita sobre isso hoje, né? Muito obrigado, viu, Alexandre? A gente faz a gente refletir bastante aí no dia de hoje, da manhã. Obrigadão mesmo. Bom, com essas reflexões, então, convido aos nossos passistas e aqueles que vão receber o passe, que se preparem para a segunda parte aí da nossa manhã. Convido a todos, então, agora, cada uma a sua forma, se levar ao alto, comunicar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade em mim, com o seu mentor, com os mentores dessa casa. Senhor Jesus, neste momento, encerrarmos os trabalhos dessa manhã, queremos agradecer a Tua presença, pelo amparo da espiritualidade presente, pela palestra que nos foi oferecida, pelos passes que recebemos, renovando nossas forças e também a nossa esperança. Obrigado pelos ensinamentos que nos lembraram da importância de obedecermos às Tuas leis, que são perfeitas, sábias e sempre voltadas para o nosso crescimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a conservar em nossos corações tudo o que aprendemos e refletimos nesta manhã. Possamos desenvolver a humildade para aceitar Tuas leis, a coragem para poder vivê-las e a perseverança para colocarmos em prática como refletimos hoje em nosso dia a dia, transformando o conhecimento em atitudes de amor, em atitudes de respeito, de caridade e compreensão. Que a paz que sentimos nessa casa, então, nessa manhã, nos acompanhe toda a semana, fortalecendo-nos diante dos desafios que virão, sim, inspirando-nos a sermos instrumentos do bem, onde quer que estivermos.
E possamos retornar então para os nossos lares agora, fortalecidos em nossa fé, confiantes em teu amparo e determinados, principalmente, a viver de acordo com as leis divinas, contribuindo assim para um mundo mais justo, mais fraterno. Que assim seja. Bom domingo a todos, uma ótima semana, que a gente possa refletir sobre isso.